senhor falou também que a Europa, os Estados Unidos e o Japão é responsável por 2/3 de toda a dívida mundial. Se eles devem tanto, por que que o Japão tem a menor taxa de juros do mundo? Eu vou botar o cabelo. Uma boa pergunta. Se nós não devemos tanto, temos 366 bilhões de dólares de superávit. Tá ficando careca. Ele ou o seu tio é... Por que que nós não podemos abaixar essa taxa de juros? Frescura. Eu acho que o negócio de calvície ficar careca. E isso é histórico, como falou aqui o deputado Berlong. Isso é histórico. Então eu queria lhe fazer uma pergunta bem clara e objetiva. O Banco Central está a serviço de quem? Para que serve essa autonomia? Em relação à contradição da taxa de juros, eu peguei vários períodos da história aqui, 2000 a 2024, um período que eu nem sonhava, né, em estar no governo, 2010 a 2018, 2014 a 2018 e 2019 a 24. Então eu peguei o período inteiro, quebrei em períodos, e de fato o período 19 a 24, que é quando nós estávamos à frente do Banco Central, ele é a taxa de juros mais baixa. Isso não é um entendimento, é fato, e os dados estão aí, a gente pode abrir os dados se tiver alguma dúvida em relação a isso. Em relação ao dólar, eu acho que eu já respondi um pouco, então, para não ter responder igual. Em relação a quem paga a conta, quando a taxa de juros está alta, é óbvio que a taxa de juros alta ela freia a economia, mas a gente tem uma taxa de juros que as pessoas estão considerando alta, mas o crescimento tem surpreendido para melhor, né? E quem paga a conta de verdade, da inflação é a população mais pobre. Então, sim, se as pessoas pagam, se todos nós pagamos a conta de juros, se a gente não cuidar da inflação, quem vai pagar de verdade a conta, e a gente mostrou aqui o exemplo da Argentina, da Turquia e tantos outros. Então, é importante entender que a gente tenta ter a taxa de juros mais baixa possível, fazendo a inflação convergir para a meta. E, de novo, o mandato da inflação não é o Banco Central que decide, é o governo que decide. O governo decide que a meta é 3, o governo decide a banda, o governo decide que passou a ser contínua. Não é um trabalho do Banco Central, o Banco Central é minoria no CME. Então a gente tem uma meta e o que a gente tem é liberdade operacional para atingir a meta, é o que a gente tem feito, né? Então, em termos de para quem o Brasil está trabalhando, acho que o Brasil demonstrou que está trabalhando para a sociedade através de diversas inovações, diversas coisas que foram feitas. Eu acho que a gente não pode confundir causa e efeito, né? A causa dos juros é a dívida, e não a dívida que é a causa dos juros, né? Se a gente tivesse uma dívida muito baixa, tinha um juro muito baixo. Como a dívida é alta, e é igual para todos nós. Se a nossa dívida é alta, a gente vai no banco, o banco vai cobrar mais juros. Então, assim, a gente não pode inverter a causa e o efeito. É óbvio que se a gente começar a ter, se a gente começar a atacar o tema da dívida e demonstrar vamos dizer assim, para os agentes econômicos que a gente vai entrar numa trajetória onde a dívida vai convergir, os juros vão ser mais baixos. Aliás, em todos os momentos onde teve planos fiscais críveis, foi exatamente quando o Banco Central foi capaz de cair a taxa de juros. Tem lá quando foi feito o teto, quando foi feito o arcabouço também. Então, assim, nesses momentos já de credibilidade fiscal, é exatamente os momentos onde, quando a gente olha o histórico brasileiro, o Brasil foi capaz de cair os juros. Existem os fatos e as versões. É fato concreto que há algumas semanas o Banco Central poderia ter utilizado as muitas reservas do Brasil para procurar dificultar aquela especulação cambial que aconteceu. Também é fato que o Banco Central está praticando taxas de juros muito elevadas, 10,5% para uma inflação de 4%, é absolutamente desproporcional. Aliás, só a taxa real neutra já é desproporcional, ela é de 4,5%, já corresponde à taxa de juros total de muitos países do mundo. Isso inibe o crescimento da economia, a geração de empregos, acarreta um custo muito grande para a rolagem da dívida, que consome 7% do PIB só de pagamento de juros todo ano. Mas isso não é novidade. O problema de juros altos no Brasil é uma questão histórica. O nosso sistema financeiro se acostumou a trabalhar com taxas elevadas e anda longe de cumprir aquela função nobre de fazer a intermediação entre quem tem poupança e quem quer investir, preferindo agir mais como um agiota legalizado do nosso sistema financeiro, historicamente independente dos governos. O que é que eu considero novidade, colegas? É a questão do câncer que está corroendo a economia no mundo, que é a extrema concentração da renda e da riqueza. Começar falando um pouco da intervenção no câmbio, que foi o primeiro ponto que foi levantado.
O tripé, que é um sistema que o Brasil usa há muito tempo, ele tem três, e eu mostrei um pouco no começo da apresentação, ele tem três fundamentos. Ele tem uma política fiscal, ele tem o câmbio flutuante, ele tem o sistema de metas. O que significa isso? Que o câmbio é flutuante para ele absorver choques, e ele tem essa função de absorver choques exatamente para você não ter, né, impacto, né, em preços relativos que atrapalhem ou que gerem uma má alocação de recursos. Então, quando a gente faz intervenção no câmbio, e não é de agora, é de muito tempo, a gente diz assim, a razão para o Banco Central intervir no câmbio é quando tem uma disfuncionalidade. O que significa disfuncionalidade? É uma palavra difícil, às vezes você precisa interpretar. Bom, o preço saiu muito do fundamento, teve uma operação que gerou um gap de liquidez, ou seja, teve alguma operação que foi muito grande num período curto de tempo e o mercado não conseguiu se adaptar. Então, tem várias coisas que nós discutimos. Toda vez que o mercado está nervoso, nós discutimos, é hora de fazer intervenção ou não é hora de fazer intervenção. O Banco Central tem muita reserva e vai fazer intervenção se precisa. Inclusive, o diretor de câmbio, o diretor da DIPOM, que cuida do câmbio hoje, que nós discutimos, é um diretor que foi nomeado pelo governo. E nós discutimos, inclusive, o diretor de câmbio hoje, que é o principal na área de câmbio, foi nomeado pelo governo e nós discutimos muito. Com outros diretores também, não é um voto, não é uma decisão somente do presidente. O que às vezes acontece, é super importante explicar, se a gente está tendo uma percepção de piora no risco, as pessoas compram dólar porque elas querem se proteger daquele risco. Só que o dólar não é a única forma de proteção de risco, que a gente chama de hedge. Existem outros mercados também. Então, se você faz uma intervenção que faz com que aquela variável perca a capacidade de proteção de seguro, é como se você comprasse um seguro que não vai funcionar, você vai comprar outro seguro, você vai em outra variável. O que acontece nos momentos onde o prêmio de risco está piorando e o Banco Central faz muita intervenção no câmbio, ou faz uma intervenção no câmbio que não está em linha com a piora de fundamentos, é que as pessoas, os agentes financeiros vão fazer hedge em outro lugar, geralmente na taxa de juros longa, que é muito mais danosa para a economia, porque se a taxa de juros longa sobe, compromete todo o financiamento, todos os projetos de infraestrutura, compromete coisas que já estão acontecendo. Então, assim, o câmbio é flutuante. Nesses momentos de estresse, nós discutimos fazer intervenção, o tempo todo estamos discutindo. Em alguns dias a gente ficou, né, olhando assim no dia a dia o que a gente poderia fazer de melhor, olhando outras variáveis, olhando se outras moedas estavam sofrendo muito, por que o Brasil estava sofrendo mais, o que estava sendo... Mas, assim, é uma decisão de colegiado. O colegiado hoje tem 8 diretores que foram indicados pelo governo atual, que são muito bons e técnicos, que nós discutimos no dia a dia. Então, assim, não houve decisão de intervir no câmbio, foi uma decisão que nós tomamos olhando todas as outras variáveis e entendendo que naquele momento não tinha uma disfuncionalidade grande no câmbio em relação a outros mercados. O que tinha era uma percepção de piora de risco do Brasil. Em relação à taxa de juros alta, de novo, o que a gente disse é a taxa de juros no Brasil é alta, é muito alta, porque a taxa de juros neutra no Brasil é alta, ou seja, a taxa de juros no Brasil que não gera inflação, ela é alta. Se a gente tivesse uma taxa de juros neutra baixa, tivesse condições, vamos dizer assim, estruturais de ter uma taxa de juros neutra mais baixa, e a gente discutir um pouco as causas aqui, a gente teria, obviamente, uma taxa de juros mais baixa sempre. Agora, o que eu quis frisar é que ao longo do tempo, se você pegar os grandes ciclos, o Brasil, através das diversas reformas, diversas melhorias, diversos ganhos institucionais, tem sido capaz de trabalhar com uma taxa de juros mais baixa. Em relação à concentração de renda, né, a concentração de renda é um tema que, obviamente, aflige a todos, mas se a gente pegar lugares onde a gente teve grandes movimentos de crescimento, todo mundo ficou melhor, mas a renda concentrou, né? Se a gente pegar onde é que tem mais bilionário hoje no mundo? Na China e na Índia. Foram os lugares onde a gente realmente teve um crescimento muito acelerado. Isso não significa que não foi bom para todo mundo. Foi bom para todo mundo. A base levantou. Todo mundo ficou. No país cresce 7%, todo mundo fica mais rico. Agora, a concentração de renda também piorou. Então, o Banco Central olha a concentração de renda, é uma coisa que nós olhamos. Eu acho que é uma coisa muito mais de política social do governo do que de política monetária. E eu acho que é importante frisar que as reformas foram importantes.